Acho que todo mundo aqui vai te perguntar sobre o time, a gente tem muitas dúvidas, né, sobre qual a estratégia para esse jogo contra o Sampaio Corrêa, mas eu quero me ater a um episódio anterior que aconteceu na semana passada. O fato de tu não ter participado do treino de sexta-feira, os jogadores, existia uma programação para que eles treinassem sábado e domingo, essa programação foi cancelada, foi modificada, e é uma crítica recorrente aos teus trabalhos, né, embora tu tenha iniciado muito bem a tua última passagem aqui com títulos, a tua saída ela foi seguida de uma crítica. Thiago Nunes, quando te substituiu, disse que os jogadores treinavam em horários paralelos para ter uma carga física melhor, porque a carga física daqui do Grêmio de dentro não era suficiente. No Flamengo, alguns jogadores também criticaram isso, né? Algumas folgas que existiam, que o treino tático não era tão puxado assim. Enfim, queria saber de que forma tu recebe essas críticas, porque isso, de certa forma, é revisitado a partir do momento que tu não participa do treino, que os jogadores recebem uma folga. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: você tem folga de vez em quando? É do ser humano. No Flamengo é impossível alguém ter falado, porque no Flamengo a gente não conseguia nem respirar. Nós estávamos em 3 competições. Como que poderia ter folga? Então, não sei de onde você está tirando essas notícias. O goleiro César. Oi? O goleiro César falou. Ah, o goleiro César. Uhum. Eu sei por que ele falou. Ele está no Flamengo ainda? Pois é. Desculpa. Outra coisa, no Grêmio, como em qualquer outro clube, sempre vai haver folga. E alguns de vocês têm mania de criticar a folga. Então você tem que criticar todos os clubes no Brasil. A tua pergunta ela é boa, viu? Mas você tem que criticar todos os clubes no Brasil, porque todos os clubes dão folga. Vocês têm que culpar, às vezes, a CBF pelo calendário. Aí você joga, às vezes, 3 vezes numa semana, aí daqui a pouco você fica 10 dias sem jogar. Sobre o Thiago Nunes, ele já tinha feito algumas críticas lá atrás e eu me calei. O que o Thiago Nunes ganhou até hoje? Muitas vezes aqui no Grêmio, os jogadores pediam para que eu acabasse o treino, porque o treino estava sendo muito puxado. E eu sempre treinei bem meu clube. Eu acho que os 8 títulos, mais ou menos, que eu ganhei aqui, eu acho que foram meus jogadores jogando futebol. Então, vamos jogar futebol, né? Ele trabalhou 3 meses no Ceará, né? Foi 3 meses, não foi no Ceará? E 3 meses, acho, no Corinthians. Não tinha futebol lá, então. Eu estou cansado de ficar ouvindo certas coisas mentirosas, entendeu? E me calar. Chega de ficar me calando. Cada um tem direito de falar o que bem entender. Agora tem que bancar. Por que quando ele estava aqui no Grêmio não falou isso na primeira semana? Eu não entendo. Não entendo, sinceramente. Eu acho que no momento que você não é capacitado para uma coisa e não dá certo, você começa a arrumar desculpas. Então, ponto. Esse assunto está encerrado. Eu sou treinador do Grêmio, sou pago para treinar meu time, sou pago para dar resultados. Então, toda vez que eu achar que tem que dar folga, para o meu grupo eu vou dar folga. Os outros treinadores deram folga também aqui para eles. Os anteriores. Ou não deram? Deram, não deram? E parece que passaram 5 treinadores aqui durante um ano, né? 1 ano e meio. O que você tem para me falar sobre isso, então? Eu vou dar folga sempre quando eu achar que tem que dar folga, mas eu dou títulos para o clube também. Então era isso que eu tinha para falar sobre a folga, que muita gente não entende que é necessário. É necessário. Da mesma forma que as pessoas estão falando que a gente está deixando de lado o jogo contra o Sampaio. Não estamos deixando de lado o jogo do Sampaio, não. Pelo contrário. Tem jogadores que eu estou segurando justamente porque já fizeram mais de 90% de jogos. Então não adianta eu levar esses jogadores, daqui a pouco eles vão ter um problema físico. Se não tiver um problema físico, vai o cansaço da viagem, entendeu? Na ida e na volta. E terça-feira a gente tem mais um jogo decisivo aqui. Como é um jogo decisivo contra o Sampaio. Quanto mais rápido a gente somar nossos pontos para que a gente volte para a Série A, melhor. Agora, a gente tem que parar sabe, se apegar em picuinhas, em coisinhas que não levam a nada. Não levam a nada. Tem gente que tem prazer de criticar. Eu não vou ficar aqui citando nomes, que eu estou aqui, eu voltei na paz. Desde o primeiro dia eu estou falando para vocês na paz. E não são vocês que estão aqui, que essas indiretas. Tem gente que falou que eu sou presidente do Grêmio porque eu faço a logística. Então eu tenho que deixar bem claro para vocês que faz a logística quem é capacitado, quem entende no negócio. E quem tem que fazer a logística de qualquer clube
é o treinador. Porque o treinador que sabe dos horários das refeições, horário dos voos, do descanso, de tudo isso. Então quem sabe é o treinador. Não é o presidente do clube que faz a logística. Nem o presidente de qualquer clube no mundo não se mexe na logística. Mas tem gente que acha que porque eu faço a logística, eu sempre fiz a logística, em qualquer clube, e sempre vou fazer a logística. Em qualquer clube que estiver trabalhando, a logística, ela é minha. Ela é minha. Ponto. Renato, tendo em vista tudo isso que você está destacando, você falou sobre preservações, eu queria te perguntar quais jogadores mais você pretende preservar, e aproveito, como você disse que a viagem é longa, você também vai ser preservado dessa viagem? Não vou ser preservado não. Por quê? Você tirou isso de onde? Não vou ser preservado não. Eu vou preservar quem precisa correr. E quem está correndo demais. Além dos jogadores que eu pedi para queimar o terceiro cartão amarelo, eu vou preservar o Jeromel e o Diego. São 2 jogadores que, se fizerem a estatística deles aí, levantarem, são os jogadores que mais jogaram até agora. E são 2 jogadores que têm uma certa idade. Então não posso levar lá para São Luís, daqui a pouco eu falo. Cansa lá e não tem eles inteiros para o jogo de terça-feira. Então aí entra a inteligência do treinador, a inteligência de ver as coisas lá na frente. Eu não vou fazer as coisas para agradar A, B ou C. Eu vou fazer as coisas para que eu sempre tenha o meu grupo inteiro para o próximo jogo. Renato, você falou agora que vai preservar o Jeromel. E, por outro lado, o companheiro dele, que é o Bruno Alves, que está suspenso, também não vai estar. A gente viu ontem, na semana passada, desde então, o Kahneman treinando com o grupo, e ontem até mesmo com uma entrega maior. Sem uma dupla titular, que é o Jeromel e o Bruno Alves. A gente pode ver, então, o Kahneman voltando na sexta-feira? Sim, pode ser. Ele vai viajar. E sobre esse assunto também, que as pessoas falam que a gente não está dando importância para o próximo jogo, que é uma mentira muito grande, eu estou dando muita importância para esse jogo. O jogador, quando ele está no clube, grande como o do Grêmio, ele não tem que escolher jogo, entendeu? Não tem que escolher adversário. Então, todo mundo quer jogar. Eu sempre falo, estejam preparados que a camisa vai chegar, a oportunidade vai chegar. Então, se esses jogadores que vão jogar estão no grupo do Grêmio, eles precisam jogar. Eles precisam mostrar por que estão no grupo do Grêmio. Senão não adianta. Só treina. E uma equipe não consegue jogar todos os jogos. Entendeu? Vai cansar, precisa poupar. O desgaste ele é muito grande, principalmente as viagens da Série B. São viagens intensas, cansativas. Então, se estão no grupo do Grêmio, tem que mostrar por que estão. E a oportunidade está aí. Eu não posso contar sempre com 11 jogadores. Eu tenho uns 30 jogadores no grupo e qualquer um deles pode jogar. Mais cedo ou mais tarde vai aparecer a oportunidade. E a oportunidade está aí. E nós estamos, mais uma coisa, nós estamos chegando no final do ano e muita coisa vai mudar no clube para o ano que vem, pode ter certeza. E esses jogadores precisam mostrar que tem condições de ficar aqui o ano que vem. É muito simples. Então, para eles mostrarem se tem condições ou não, eles precisam jogar. E a oportunidade está aí. E isso eu já falei para eles desde o primeiro dia que eu cheguei. Olha, você sabe que muita coisa vai mudar no clube ano que vem. Então, é necessário que vocês precisem provar que vocês têm condições de permanecer no grupo ano que vem. Independente de quem vai ser o presidente, independente de quem vai ser a diretoria, independente de quem vai ser a comissão técnica, o treinador. O jogador ele precisa mostrar para o torcedor, para vocês da imprensa, porque ele está no grupo do Grêmio. Então, se tem a oportunidade está aí. Eles precisam mostrar. Renato, até por essa questão de que você cita agora, de que o jogador precisa mostrar, a gente tem poucas oportunidades de conversar contigo fora, e não só contigo, com todos os técnicos, fora desse contexto de coletiva pós-jogo. Por isso eu vou te perguntar agora. A eleição do Grêmio provavelmente terá 2 candidatos que têm uma relação contigo histórica, da tua passagem mais recente. Eu gostaria de te questionar se tu tens alguma intenção de abrir, entre aspas, apoio a algum deles, ou Odorico ou Guerra. E também, aproveitando, por favor, queria saber o que aconteceu com o Ferreira, se tem previsão dele voltar a jogar, se ele vai ficar para o ano que vem, daqui a pouco fazer um processo mais demorado de recuperação. Obrigado. Quanto ao Ferreira, ele está na fase aquela de recuperação, na fase final. Eu já, quando cheguei aqui, ele já estava com essa lesão. Ele vem melhorando dia a dia. E se ele vai jogar ainda esse ano, que eu acredito que sim, vai depender dele. Ele que precisa dar a resposta. No momento que ele estiver apto a passar
sair da fisioterapia, que ele tem feito os trabalhos especiais lá, ir para a parte física e estiver junto com o grupo e mostrar que está bem, ele vai jogar. Aí você me pergunta, mas isso vai demorar quanto tempo? Bom, aí quem vai dar a resposta é o jogador. A gente conta com ele, pode ter certeza que esse ano ainda ele vai jogar. Ele tem feito tudo que o departamento médico tem pedido. E em breve pode ter certeza que ele vai estar com o grupo e vai fazer alguns jogos ainda esse ano. Quanto às eleições, fica difícil, né, eu tomar partido, porque eu me dou tanto com o Guerra como com o Dorico, duas pessoas que eu já trabalhei com os dois, me dou muito bem com os dois. E é um problema político, eu tenho que cuidar do meu grupo, tenho que cuidar do meu time, entendeu? Eu acho que independente de quem vencer, aí tem que botar a mão na massa e começar a trabalhar, porque pode ter certeza que vai ter bastante trabalho. Renato, aqui no fundo, você há pouco, recentemente falou do Jonathan Robert, que voltou, né, a atuar, e outro jogador que está há um tempo sem jogar no time principal é o Leonardo Gomes. Como é que estão as conversas com ele, a recuperação dele? Ele vinha jogando também no time de transição, daqui a pouco pode, nessa reta final da Série B, também aparecer no time do Grêmio? Sim, ele está no grupo, e por isso que a gente pede para, de vez em quando, alguns jogadores estão voltando, ele é um deles, para jogarem na transição, justamente para readquirirem o ritmo de jogo, porque só treinamento, treino é treino e jogo é diferente. O jogador precisa de ritmo de jogo. Então é mais um jogador que está na lista, que vai viajar, da mesma forma que o Cânimo, que ela me perguntou aqui. Agora o time, eles vão saber lá um pouco antes, se o X9 não entregar, como sempre, eu vejo aí, se o X9 daqui não entregar antes do time, aí vocês vão ver. Oi, o X9? Tem, porque sempre sai na véspera o X9. O X9 só não pode descobrir, eu não posso descobrir quem é o X9, né? Senão, já sabe, né? Mais um desempregado, pode ter certeza. Mas esses jogadores estão no grupo e qualquer um desses viajar pode começar a partida ou entrar durante a partida. Renato, ontem o Diego Souza conversou com exclusividade na Rádio Grenal e revelou que tem uma hernia inguinal há 1 ano e meio e que precisava passar por cirurgia no final da temporada. Você já conversou com ele sobre essa lesão e se isso afeta também a preservação dele em alguns jogos? Boa a tua pergunta, mas é exatamente isso. As pessoas gostam de criticar. Por que fulano está sendo poupado? Por que fulano não vai viajar? Eu não falaria esse problema particular dele, mas eu sabia. Mas então as pessoas que criticam lá fora, elas criticam por criticar. Elas acham que sabem mais que o treinador que está aqui dentro do clube 24 horas por dia. Está o tempo todo aqui trabalhando. Então ele sabe da condição de cada jogador. Ele sabe quando o jogador precisa ser poupado. Ele sabe se o jogador tem algum problema mais sério. O Diego, como falei no início da entrevista, o Diego e o Jeromel são os jogadores que mais jogaram. E independente dessa lesão, ele tinha que ser poupado justamente por isso, que não é mais uma criança. Uma viagem longa, depois terça-feira tem outro jogo. Além desse problema dele aí. Eu sabia, mas era um problema particular dele, que não seria eu que iria falar, já que ele falou, agora nós estamos falando. Inclusive ele me pediu que assim que a gente garantir os pontos para a Série A, para ele já fazer o procedimento dele, eu já liberei, sem problema algum. Então é um jogador que já vem jogando sacrifício, mas as pessoas ali fora preferem criticar do que saber do que se passa aqui dentro. Acho que sabe mais que o treinador que vive com os jogadores aqui diariamente. Então é difícil de trabalhar às vezes, entendeu? Nesse sentido aí, porque parece que as pessoas lá fora sabem e o treinador não conhece. É bem difícil mesmo. Mas eu vim em paz, mas é difícil trabalhar com alguns em paz, hein? Vai por mim. É bem difícil. Mas vamos tentar. Ô Renato, a gente sabe que o futuro ele é mais incerto, né? O ano que vem muda tudo, muda a direção. Mas basicamente todos os candidatos estão falando que gostariam de te ter ano que vem como presidente. E isso já começa a trazer especulações, inclusive de mercado para o ano que vem, né? O próprio Diego Souza disse que gostaria de encerrar a carreira ano que vem aqui, se não encerrar ano que vem, vai encerrar esse ano. Teve o Douglas Costa falando aí também, há pouco tempo, que gostaria de voltar em algum momento para limpar a imagem dele e tudo mais. Já teve alguma conversa ou tem alguma conversa, já que tu é o preferido para o ano que vem, com algum jogador, já que muita coisa já está pipocando aí na mídia para que alguns jogadores venham ou fiquem, ou coisa desse tipo?
Olha, eu não vou mentir para vocês, não. Eu já fui procurado pelo Guerra, já fui procurado pelo Dorico. Como eu falei para vocês, eu tenho um relacionamento muito bom com os dois. E o que eu falei para um, eu falei para o outro. Eu tenho um objetivo, voltei com um objetivo no Grêmio, de devolver o Grêmio para a Série A. No momento, esse é meu único pensamento, esse é meu único objetivo. Depois que isso, se Deus quiser, acabar e o Grêmio estiver na Série A, bom, aí vai ser outro papo quanto à minha permanência aqui, o não, entendeu? Sobre contratações ou não. Então eu nem parei para pensar sobre isso, até porque eu não sei o que vai acontecer comigo. O meu objetivo no momento é colocar o Grêmio na Série A. A partir daí tudo pode acontecer. Renato, na última entrevista coletiva depois da partida, você falou que mudou algumas coisas em questão de posicionamento e instruções, tanto para o Guilherme quanto para o Biel. Gostaria que você respondesse, se possível, o que você modificou, porque eles continuam jogando no mesmo lado que antes, né? O que você deu de instruções diferentes e orientações para esses dois jogadores que jogam no lado do ataque? Bom, continuar jogando do mesmo lado, até porque é o lado deles, os dois sabem jogar do mesmo lado, e depende muito também do lateral do adversário, porque eu possa trocar ou não eles de posição. Mas o posicionamento deles era um posicionamento que não me agradava muito quanto no momento que nós estávamos com a bola, ou mesmo quando o adversário está com a bola, a gente atacando ou sendo atacados. É um posicionamento que eles fechavam demais, e praticamente iam muito para o lado da bola. Isso não me agrada, eu não quero que eles fechem muito. Muitas vezes eles recebiam essa bola de costas, que eu não gosto também. Então são os detalhezinhos que fazem muito a diferença durante uma partida, no momento que eles tiverem, pelo menos uma opinião, respeito todo treinador, cada treinador tem uma maneira de trabalhar. A minha maneira de trabalhar, na maneira que eles vinham jogando, não me agradava. Então eu estou procurando mudar esse posicionamento deles, entendeu? E eles já melhoraram bastante nesse sentido aí. No momento que a gente estiver atacando, no momento que o adversário estiver atacando a gente também, é sobre isso que eu tenho conversado bastante com eles. Boa tarde, Renato. Quando tu chegaste, nas primeiras coletivas falaste que ia mudar o time o mínimo possível, até para conquistar os pontos para o retorno. Mas vieram as lesões, suspensões, alguns retornos, algumas mudanças nós já conseguimos ver, como agora essa que tu acabaste de falar, também o Lucas Leiva mais adiantado. Contra o Sampaio Corrêa o time está bastante descaracterizado, mas contra o CSA, nós vamos ver um Grêmio jamais com a cara do Renato? É difícil por causa do tempo de um jogo em cima do outro. Aí muita gente machuca, muita gente tem que entrar, muita gente está voltando. A melhor coisa para um treinador é por isso, é uma pré-temporada. E agora nós estamos numa reta final do campeonato, onde a gente tem bastante desgaste do grupo, alguns jogadores machucados, alguns suspensos. Então é difícil da gente ver. Mas eu acho que, em cima disso que você me perguntou, da cara do Renato, eu acho que deu para sentir nesses 4 jogos que eu fiz uma diferença no time, né? Mas não vai ser uma mudança assim drástica, porque é impossível. Mas o importante é que a gente vem conquistando as vitórias, tirando o jogo lá contra o Novo Horizontino, que eu não gostei, tive uma conversa muito séria com o grupo. O importante é que, aquilo que eu falei também quando eu cheguei, que o Grêmio vai subir, mas nós vamos sofrer um pouco, entendeu? Não vai ser da noite para o dia que as coisas vão ficar 100%. O importante é a gente somar os pontos para voltarmos para a Série A. Sofrer, nós vamos sofrer, seja dentro de casa, seja fora. Mas a promessa que eu fiz que o Grêmio ia voltar para a Série A, isso vocês podem me cobrar. Agora já é demais, né? Querer que drasticamente a equipe já mude assim, aí fica bastante difícil. Mas o importante é que vai voltar. E sofrer, a gente vai continuar sofrendo sim. Bom, sobre a volta, sobre contas, os resultados paralelos nessa rodada eles foram bons pro Grêmio, Renato. Com os resultados, o que vocês imaginam que falta ainda para o Grêmio conseguir o acesso? Uma vitória, um empate, 2 vitórias, qual é a conta que vocês fazem? E eu queria também que tu falasse sobre esse jogo depois do Sampaio Corrêa, que é o jogo contra o CSA. Você já tem ideia de onde pode acontecer o jogo? Está se esperando uma resposta do tribunal, né, do STJD, mas se não conseguir o efeito suspensivo, onde é que o Grêmio vai jogar? A direção já te falou? Eu já estive conversando bastante com o presidente, vamos aguardar o resultado, entendeu?
Se por acaso a gente não jogar na Arena, provavelmente em Caxias. No Jacone, porque o campo se encontra em melhores condições, entendeu? Eu sei que tem o jogo do Corinthians também no mesmo dia. Bom, aí vai ser com o presidente, aí com a diretoria, entendeu? Mas vamos aguardar a resposta para ver se a gente pode jogar na Arena ou não. E a nossa maior preocupação agora é o jogo com o Sampaio. Qual outra pergunta você me fez? Ah, sim. Faltam 7 jogos. O que precisa, o que não precisa, é muito cedo. Eu acho que o mais importante de tudo que eu tenho passado para o grupo é a gente fazer a nossa parte, entendeu? Porque depende muito do 5º colocado, do 6º colocado. Eles também têm, o próprio Londrina tem um jogo decisivo agora contra o Vasco. Mas o importante é a gente fazer a nossa parte. Não adianta, você falou que os resultados, os últimos resultados da rodada foram muito bons para a gente. Sim, foram bons, mas a gente precisa continuar fazendo a nossa parte também. A gente não tem que ficar dependendo. O resultado da rodada foi boa, mas o Grêmio não conseguiu. Aí não adianta nada, a gente não vai sair do lugar. A gente tem que continuar somando pontos. Acredito que daqui 2, 3 rodadas, aí sim a gente vai saber o certo, o que a gente precisa, o que não precisa, entendeu? Porque além do nosso jogo, vão ter os jogos dos adversários que provavelmente estão ali, né, com 43, 44, 45 pontos podendo chegar. Tudo bem, Renato? Reverência para ti, Painato. Deixa eu te perguntar. Passou um técnico aqui pelo Grêmio, ninguém notou. Passou e foi embora. Mas que fez críticas depois à própria imprensa, alguns jornalistas, dizendo que o Grêmio fazia um treino paralelo, que era o treino de futevôlei. Eu, pelo que entendo de um pouco de esporte, conheço que o futevôlei é uma prática esportiva bastante ativa, que mexe com todos os músculos, além da parte cardio. Queria a tua opinião a respeito dessa atividade física também, Renato. Bom, eu já tinha mais ou menos tocado no assunto. No dia de folga dos jogadores, eles fazem o que eles querem. Uns gostam de pescar, é a mesma coisa dos treinadores. Uns gostam de pescar, outros gostam de jogar futebol, outros gostam de fazer churrasco, outros gostam de ir pro shopping, outros gostam de ficar em casa com a família. Já disse tudo, a folga é a folga. É do treinador, do jogador, e nesse dia de folga ninguém tem que se meter no que eles fazem, entendeu? Então eles sempre jogaram futebol. O futebol, ele é uma doença que nem o celular. Mundial. É mundial essa doença. Não adianta que você não vai tirar do jogador de futebol nem o celular e nem no dia de folga esse futebol deles. É uma coisa que está neles, não tem jeito. Todo mundo faz isso. Todo mundo joga, todo mundo mexe no celular e qualquer treinador que for proibir eles de fazerem essas coisas, pode ter certeza que vai ter um desgaste muito grande com o grupo. Então, o que eu falei, no dia de folga dos jogadores, eles fazem o que eles bem entenderem, no meu dia de folga eu faço o que eu bem entender também. Eu acho que os meus 8 títulos em 4 anos e meio de Grêmio, eu acho que não tem que ficar provando nada para ninguém. O meu currículo fala por mim mesmo. Cheguei atrasado. Porque não, nem notei para várias. Estava onde? Tá, eu quero te perguntar, não sei se os colegas já perguntaram, Kahneman ainda joga esse ano, Renato, porque o departamento médico não nos dá entrevista. Então vou apelar para ti para saber se o Kahneman ainda joga esse ano. Parece que ele vai com a delegação, mas em condições de jogar. Sim. Grandes condições de jogar. Conversei com ele, está se sentindo bem. Está com vontade de jogar, está com toda a vontade. Então ele estava sendo preparado justamente por isso. A gente não pode querer tirar o jogador do departamento médico e já colocar ele numa partida. É lógico que falta o ritmo para ele. São uns 3 meses que ele tá parado. Mas o importante é que ele se recuperou e está na relação da viagem, com grandes chances de começar a partida. Obrigado, Renato. Obrigado, Valeu. pessoal.